Seu programa Só Saúde hoje conversa com a doutora Estela Mares Grespan. A doutora Estela Mares é cardiogeriatra. Então eu vou começar perguntando para ela o que faz um cardiogeriatra. Porque a gente sabe que o geriatra cuida das pessoas mais velhas e o cardiologista cuida do coração de todo mundo. Precisa alguém específico para cuidar do coração dos mais velhos? Olha, em que pese, Isabel, que até hoje nós não temos a cardiogeriatria como uma área de atuação, estamos lutando por isso. Não é uma especialidade. Não é uma especialidade. Nós sabemos o seguinte, que a partir de uma determinada idade, independente da pessoa ter ou não fatores de risco, o coração sofre um processo natural de envelhecimento. E isso torna ele diferente do coração de um jovem, acrescendo-se doenças que ele possa ter. A resposta que nós vamos obter com o tratamento desse idoso cardiopata é, de modo geral, diferente do cardiopata jovem. De modo que, não só na área da cardiologia, como em outras especialidades, cada vez mais colegas, como na neurologia, por conta das demências e de outras doenças, também existe um foco diferenciado para o idoso. E nós, então, não somos geriatras, em que pese que, dada a inter-relação entre as moléstias, nós somos obrigados a ter um conhecimento maior de clínica geral, digamos assim, de medicina interna. E acaba cuidando de tudo, né? Acaba sendo um pouco clínico do idoso, assim como o ginecologista é um pouco clínico da mulher. Exatamente, né? Você definiu muito bem. Agora, Estela, me fala uma coisa. Quais são essas diferenças do coração? O coração fica maior, como na doença de Chagas, ou fica menor, ou as artérias entopem mais, ou ficam mais finas? Como é que é? Ou mais, sei lá, entupidas? O que acontece? Bom, o coração, de modo geral, vamos considerar uma pessoa que não seja hipertensa, diabética, ou mesmo que o seja mais recentemente. O coração começa a envelhecer de muitas formas, mas não crescendo. Crescendo não é uma forma normal de envelhecimento. Ele costuma, nós temos o movimento de sístole, né, que é a contração do coração com a expulsão do sangue, e o movimento de relaxamento, que é a diástole, onde ele enche. De modo geral, o coração envelhece, começa a ter alterações nesse relaxamento. De modo que nós temos acompanhado pessoas que vão envelhecendo, podem até apresentar um quadro de insuficiência cardíaca, em que o tamanho do coração está preservado, a força do coração está preservada, mas o relaxamento é deficitário. Também as válvulas sofrem pequenas degenerações, desde a sua base, da sua estrutura, degenerações que têm uma relação com o processo de aterosclerose, não é? Sem dúvida nenhuma. Num percentual muito baixo, eventualmente, essas degenerações, particularmente da válvula aórtica, podem se tornar significativas, a ponto de ser necessário uma intervenção cirúrgica, ou mais modernamente até pela troca da válvula por catéter. Então, as artérias vão se endurecendo, a elasticidade, assim como a pele nossa, a elasticidade vai se perdendo e a pressão tende a subir. Fica mais estreito, então?
fica mais resistente. Compreendo. Quando A passagem. a Né, passagem, porque a artéria, ela se relaxa, se distende e volta. Esse processo vai endurecendo, as camadas das artérias vão endurecendo e vai dificultando. Então, o que nós costumamos ver no idoso, em consequência, por exemplo, são aquelas pressões em que a máxima, que é a pressão sistólica, atinge um nível muito alto, né? 180, que o povo costuma dizer 18, né? E, em vez da mínima acompanhar 18 por 12, ou 180 por 120, fica 180 por 70, o que nos traz uma dificuldade enorme para o tratamento, né? É um desafio para o cardiologista. Porque se você for diminuir, você vai diminuir tudo. Vou diminuir tudo. E a partir de um certo valor, digamos assim, dessa mínima, eu posso trazer consequências graves para a saúde do idoso. Há uma série de peculiaridades, inclusive também da relação de medicamentos com o coração, da forma como atuam. Né? E idoso costuma tomar muitos medicamentos, né? Então... Este é outro grande problema, que é o que nós chamamos de polifarmácia. Né? E a interação que os medicamentos têm um com o outro. A maior parte das vezes nociva, muitas vezes. Bom, do mesmo jeito que o coração envelhece, a pele envelhece, o corpo todo envelhece, e nós, hoje, lutamos contra esse envelhecimento, né? As mulheres fazem plástica, os homens também, né? Para ficar com a pele mais bonita, toma colágeno, vitamina, não sei o quê, faz um monte de coisas. Eu vou perguntar para a doutora, então, o que pode fazer para, pelo menos, tornar menos grave esse envelhecimento do nosso coração? Mas você sabe quando vai ser, né? Ó, depois daqui. E as minhas dicas de livro para você hoje estão aqui, ó. Por uma Vida Mais Simples e A Odisseia de Tibor Lobato. Por uma Vida Mais Simples. Histórias, personagens e trajetória da simplicidade voluntária no Brasil, da editora Cultrix, do André D'Angelo. Ele é de Porto Alegre, ele é professor, bacharel em administração de empresas e mestre em marketing pela Universidade do Rio Grande do Sul. E aqui estão os depoimentos das pessoas que optaram por uma vida mais simples, que realmente simplificaram a vida para ser mais feliz, né? E menos estressado. Super legal. E da editora Jangada, A Odisseia de Tibor Lobato, o 8º vilarejo. É uma história do Gustavo Rossep, né, que é um jovem. Ele nasceu em São Paulo em 1985. Então, não é por acaso, né? Olha a diagramação, bem bacana o livro. O livro é gostoso de ler, eu li. É um livro jovem, né? Mas eu gostei de ler. A história é muito interessante, resgata, assim, o folclore, os mitos brasileiros, o Saci Pererê e tal. E não é por acaso que o personagem chama Tibor Lobato, né? Até aqui a capa, ó, lembra o Pedrinho, a Narizinho, não lembra? O Monteiro Lobato, para quem era fã? Pois é. Então é um pouco isso também. É num sítio, né, numa propriedade rural, tem os mitos, tem muito a ver com Monteiro Lobato mesmo, mas é uma coisa contemporânea, né, muito bacana, com o celular, com o carrão. Então, aqui, ó, para os jovens da editora Jangada, A Odisseia de Tibor Lobato, o 8º vilarejo. Bom, voltamos então com a doutora Estela, e como eu disse antes do intervalo, né? Como é que a gente faz?
existe alguma prevenção, alguma coisa que ou retarde ou torne menos grave o envelhecimento do nosso coração? Muito oportuna a tua pergunta. Com alguma frequência eu recebo pessoas com 50 anos no consultório querendo fazer a prevenção do envelhecimento. Então eu brinco, eu digo que a única prevenção que existe é morrer antes de envelhecer. Mas isso é uma forma de relaxar. Porque, na realidade, o que nós devemos ter conosco é sempre uma mentalidade preventiva. Seja com ginecologista ou urologista, alguém deve nos examinar, nos orientar ou procurarmos um clínico, um internista, para ver, fazer não digo um check-up, mas exames, um bom exame clínico para descartar a possibilidade de ter hipertensão arterial. E tem alguns fatores de risco para um envelhecimento inadequado ou para a doença cardíaca que nós podemos remover, né? Mudando o estilo de vida, que o Dr. Nabil adora falar sobre o esporte, né? Então, colocar uma atividade física na nossa vida, não necessariamente uma academia, mas caminhar, sermos mais ativos, né? Melhorar a nossa alimentação, tratarmos doenças que existam, como diabetes, como colesterol elevado, quem é fumante, parar de fumar. Então, tem uma série de medidas que exigem, assim, que podem nos propiciar um bom envelhecimento. Agora, tudo depende também de outros fatores, né? Fatores socioculturais, fatores econômicos e a bagagem genética de cada um, que nós não podemos interferir sobre isso, né? Qual é o peso da genética contra hábitos, por exemplo? Eu não saberia te dizer em termos estatísticos, não. Porque eu acho até que deve ser um campo muito difícil de delimitar. Mas tem alguns casos que se observam em que a genética não falha. Então a gente vê indivíduos com nenhum fator de risco tendo o infarto aos 38, 40 anos. E aí e sem fatores de risco. Aí a gente só pode reconhecer a genética. Por outro lado, eu acho que nós não devemos considerar que a genética seja algo que então determina a nossa vida, porque nós ficaríamos na inação. Então, se nós tivermos uma genética desfavorável, maior é o impulso para uma vida saudável. Eu considero isso. Né? Sem dúvida. E voltando um pouquinho à questão dos medicamentos, essa interação, será que os médicos estão atentos? Por exemplo, com essa dificuldade que a gente tem na assistência médica no Brasil, né? E as pessoas, quando envelhecem, tendem a ficar mais pobres também, essa realidade. Então, acabam, né, com um convênio mais simples ou indo mesmo ao SUS. E aí um médico trata disso, o outro trata daquilo, vão dando um montão de remédios e vai somando. Será que existe essa preocupação por parte dos médicos ou mesmo dos pacientes com a interação medicamentosa? Olha, nós temos, assim, nos serviços que eu já frequentei e continuo frequentando, nós temos nos pautado por um grande debate, não só com colegas de especialidade, como de outras, e particularmente com os médicos residentes. Não existe muita essa preocupação. Cada um adiciona o seu, muitas vezes sem nem ter conhecimento de outros medicamentos, e nós temos por princípio aquilo que menos é mais. Então, todo medicamento que é perfunditório, que não está agregando nada, ele deve ser tirado. Porque se ele não agrega, mas ele pode prejudicar, seja a absorção do outro, seja
predispondo que outro medicamento exerça um efeito colateral nocivo, enfim. A regra é de ouro, e quanto mais velha a pessoa, melhor. Agora, tem situações que é impossível diminuir o número de medicamentos, né? A pessoa tem muitas comorbidades, melhor. Agora, tem situações que é impossível diminuir o número de medicamentos, né? A pessoa tem muitas comorbidades, né? Então, é mais complicado, principalmente se ele tiver algum processo demencial, uma depressão associada, for diabético, hipertenso, coronariano, começa a ficar bastante difícil, não é? Mas, por isso, é mais uma das coisas pelas quais nós, assim, eu defendo a questão da neurogeriatria, da cardiogeriatria, porque nós costumamos estar bem atentos a esse processo. Mas temos que difundir, inclusive entre o leigo, né? Porque além de tudo que ele toma com frequência, vai à farmácia e toma anti-inflamatório por conta própria, né? Ou toma vitamina desnecessária, enfim. Tem... Fora o que ele agrega, né? E acha que isso é inócuo, que não vai fazer mal nenhum. Não vai fazer mal. Mas, na verdade... Todo e qualquer medicamento tem em si o potencial de risco. Tem o benefício, mas tem o risco. E isso independe, inclusive, do tipo de atendimento que ele recebe. Se é no SUS, se é no privado, se é no convênio. Tanto faz. E é um grande ônus financeiro. Né? Quer dizer, mas eu, como paciente, posso perguntar para o meu médico. Só pode como deve. Vou tomar mais esse remédio, mas eu já tomo esse. Já chego lá com a listinha, então, né? Eu acho muito conveniente. Eu recebo muitos clientes meus que anotam tudo. Eu costumo perguntar sempre, mas tem outros que, com medo de esquecer, anotam num papelzinho e levam. Eu acho fantástico, né? E sempre temos que ter o cuidado também de não sermos antiéticos. Eu também. Isabel, te agradeço muito por essa oportunidade. Imagina, eu é que agradeço demais a sua presença aqui no Só Saúde. E você, até o próximo, né? Say goodbye, I die a little